Um terço dos ribeirão-pretanos não conseguiram quitar as dívidas em 2023. O principal vilão dos inadimplentes é o cartão de crédito. O índice traz reflexos preocupantes para o comércio, que pode perder vendas. O levantamento foi feito pelo Instituto de Economia da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto e indicou que mais de 210.600 pessoas estavam inadimplentes no segundo semestre do ano passado. O número representa quase 30% da população sem condições de quitar as dívidas. A dona Rita é um exemplo de quem não tem conseguido manter as contas em dia. Quando eu trabalhava salariado, né, aí era um pouquinho mais fácil, porque sabia que o dinheiro era todo mês, tinha vale, essas coisas todas. Mas agora, atualmente, tá feio o negócio. Nós verificamos um aumento de 2,62% da inadimplência quando a gente comparou com o segundo semestre de 2022, então um ano anterior a essa pesquisa. Esse aumento está muito associado a questões de desemprego e queda na renda do ribeirão pretano. Então, de um lado, a gente percebeu que 54% dos inadimplentes eles estão desempregados. Então, essa falta de um emprego, essa falta de uma renda formal, ela compromete a capacidade de pagamento, de quitação de dívidas. E, por outro lado, nós também observamos uma queda de 10% na renda média do ribeirão pretano nos últimos 5 anos. Os homens de 25 a 49 anos lideram os índices. Esse perfil representa 53% dos inadimplentes aqui em Ribeirão Preto. A pesquisa da ACIRP apontou ainda que o cartão de crédito continua sendo um grande vilão. O método de pagamento é o principal responsável pelo alto endividamento na cidade. Essas compras no cartão de crédito são utilizadas para financiar principalmente as compras básicas do mês, como, por exemplo, a alimentação, transporte, moradia e saúde, que são gastos recorrentes todos os meses. Então, isso gera ali uma grande rolagem de dívidas. Como são dívidas recorrentes que ocorrem todos os meses, ao você financiá-las com cartão de crédito, você não consegue se livrar da dívida passada, sendo que você tem a dívida agora no presente. Para não se enrolar em dívidas, a saída é controlar os gastos e priorizar as compras à vista. Muita gente ainda está reorganizando o financeiro depois das festas de fim de ano. Em janeiro a gente fica mais apertado, né? Porque fim de ano, compra um presente para um, compra para um neto, compra para um filho. As coisas subiu, você entra no mercado, nossa, aquilo subiu que está lá em cima. E o salarinho? Não compro muito parcelado, sempre olho o meu financeiro e procuro comprar com 30 dias e não ficar com uma dívida muito longa, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Preocupação para as entidades que representam o comércio do município, já que os altos índices de endividamento e desemprego devem impactar nas compras. Menos dinheiro na praça afeta toda a cadeia de consumo. Muitas pessoas dão as linhas de crédito e acabam não recebendo. Então, isso fomenta com que o nosso comércio, o nosso varejo, o nosso serviço, ele acaba diminuindo muito, de um modo geral. Então, as pessoas inadimplentes, elas não conseguem crédito. Quando não conseguem crédito, automaticamente cai o faturamento de todas as empresas, de um modo geral. Como você não tem capacidade de estar quitando suas dívidas, você se restringe muito também no seu potencial de compra. Então, você tem capacidades menores de estar movimentando a economia, de, por exemplo, quando você recebe um recurso, como o 13º, estar utilizando no comércio, então você acaba alocando esses recursos para essa quitação de dívida e menos na injeção na economia em si da cidade, para a circulação do comércio e de outros serviços. A projeção dos pesquisadores para esse ano não é das melhores. A inadimplência deve continuar no mesmo patamar de 2023. Por isso, a ACIRP defende a necessidade de políticas de geração de emprego. O que nós pedimos, de um modo geral, que a ACI apoia, é que olhe para o empresário, de um modo geral, para que a gente possa gerar mais empregos. Se a gente gera emprego, automaticamente ele consegue pagar as dívidas e ele consegue se manter num custo de vida. Então, o que nós pedimos para o governo, de um modo geral, é que arrume meios para que a gente gere mais emprego, que o empresariado possa empregar pessoas. Se ele não tem emprego, ele não consegue manter o custo dele de vida. Então, muitas vezes, não é só pagar a dívida, é dar continuidade para a sobrevivência.
Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Economista Jair Casquel aqui. Casquel, tomara que agora vá, porque eu quero te ouvir com relação aí a essa informação na reportagem que nós conferimos. Essa dívida do Ribeirão Pretano, né? 1/3 do Ribeirão Pretano está inadimplente. Como é que você analisa esse dado? Muito boa tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde novamente a você, André, a todas as pessoas que nos acompanham. Eu fico preocupadíssimo, porque nós estamos falando de 1/3 da população, ou seja, você percebe que é mais do que grave, porque está mostrando, por exemplo, gente desempregada, gente que não está conseguindo cobrir as contas, está mostrando o efeito da inflação e, acima de tudo, está mostrando uma coisa mais grave, que as promessas de campanha ainda não aconteceram em termos da nossa região e, em geral, em termos de Brasil. Ou seja, a inflação não está sendo tão bem controlada, os empregos não apareceram, e a economia está dando a sua resposta para a falta de competência de gestão que nós temos em nível federal. O principal vilão ainda continua sendo o cartão de crédito. Tem como usar o método de pagamento de uma forma mais consciente, sem causar tantos problemas financeiros? Quais dicas o senhor pode dar para essas pessoas? Essa é uma excelente pergunta. Primeiro, o cartão de crédito ele não é necessariamente o vilão. É que quando falta o dinheiro para a comida, a gente vai no supermercado e compra no cartão. O segundo ponto é que as taxas de juros dos cartões de crédito no Brasil, elas não são abusivas, elas são constrangedoras. Então, eu acredito que dentro da própria política federal da nossa economia, já que nós temos um governo que se preocupa com o cidadão, que se preocupa com o progresso, um governo progressista, deveria conversar com as administradoras de cartão de crédito e pôr essa taxa a 2% ao mês, e não a 10%, 8%, 6% ao mês. Sabe aquela coisa? Vamos botar a taxa de juros civilizada. Se a empresa que concede o cartão de crédito erra na política de conceder crédito, ela não tem que punir a pessoa que paga. Então, o primeiro problema que nós temos é o cartão cobre a falta de renda. Segundo, a taxa de juros destrói a renda da pessoa. Consequentemente, ele acaba sendo o grande vilão, mas o cartão não é o vilão. O vilão mesmo é a inflação, é a dificuldade para cobrir as contas e aí a pessoa recorre ao crédito. E esse tipo de crédito ele é complicadíssimo para a pessoa sair. O comércio, é claro, demonstra preocupação com esses índices, já que o problema afeta o poder de compra dos clientes. Como contornar essa situação na sua análise, professor? Bom, primeiro é preciso observar que Ribeirão Preto tem uma característica interessante. Ribeirão Preto é uma cidade que convida ao gasto, porque ela tem muitas opções de lazer. Então, vamos dar uma recomendada para as pessoas que estão usando o cartão, para ver se elas estão priorizando para as despesas necessárias. O segundo ponto, o comércio talvez pode se mobilizar no sentido, muitas vezes, de criar algum tipo de cooperativa de crédito que comece a tirar o cliente do cartão que cobra muito, em termos de taxa de juros, e criar um cartão de crédito novo para cobrar pouco. Ou seja, o próprio comércio poderia se articular para criar uma outra forma de operação e libertar um pouco as pessoas dessa escravidão dos juros do cartão de crédito. O terceiro ponto, seria importante o comércio tomar cuidado também com a concessão de crédito, porque crédito muito fácil, se a pessoa não tiver renda ou tiver instabilidade econômica, seguramente pode gerar inadimplência no futuro. Então, digamos assim, é uma ação conjunta que tem que ser pensada, não é uma pessoa aqui, outra pessoa lá, uma entidade aqui, outra entidade lá. Mesmo numa viagem internacional, tirou um tempinho para nos atender aqui. Jair Casquel, economista, agradeço muito, viu, Casquel? Grande abraço.